O livro que nós vamos ler hoje, Tiago capítulo 3, a partir do primeiro verso, e peço a gentileza que você deixe esse texto aberto, para que nós possamos acompanhar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer esta manhã, amém? Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais no mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, também pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Podemos assentar. Estava lendo que os especialistas, eles em comunicação, estimam que uma pessoa, ela fala durante o dia 20 páginas em espaço comum, dando entre as palavras. 20 páginas faladas por dia em palavras. Eu acredito que esses especialistas fizeram uma média, que os homens devem falar 5 e as mulheres devem falar 15. Para dar uma média. Não, porque aí dá 20, né? É mais. Até. Não tem necessidade de repetir, né? Mas tudo bem. 600 páginas a cada mês. 360 mil páginas em 50 anos. Bastante, né? Como a gente fala, né? Um outro especialista diz que hoje nós recebemos informação num dia o mesmo tanto do que a vida de Jesus na terra em 33 anos. Em um dia recebemos o mesmo tanto de informações do período que Jesus viveu na terra durante 33 anos. Para você entender como é a evolução das coisas, como a comunicação ela é importante. E por que eu separei isso hoje? Porque hoje o mundo comemora o dia dos namorados, o dia dos casais, o dia dos relacionamentos.
E um grande fator de problema que existe em tudo isso são as palavras, a nossa comunicação entre as pessoas. E Tiago retrata muito bem isso, que não é fácil nós refrearmos a nossa língua. Talvez um dos nossos membros mais pequenininhos, mas tão prejudicial e tão mortal, tão duro, tão complicado, e que normalmente é por ele que começa a destruição dos relacionamentos na terra. Não só de casamentos, amigos, mas de amizades, de irmãos na igreja, de situações no seu trabalho. A língua não é fácil, ela é complicada, mas Tiago fala algumas coisas para nós que são importantes nós notarmos e praticarmos no dia a dia da nossa vida. E eu sei como isso é duro, porque as palavras dos crentes têm que ser diferentes. E aí vão alguns pontos que eu quero situar com você. Dos versos 1 ao 12, a marca de um crente, de um cristão verdadeiro, tem que ser maturidade. Tem que ser uma pessoa madura. Em outro texto nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala assim: não podemos ser como meninos inconstantes na nossa vida, porque a pessoa inconstante, de manhã ela está de um jeito, à noite ela está de outro, e à tarde de outro. Hoje é muito comum nós ouvimos falar que as pessoas têm um transtorno, que é o tal do transtorno bipolar. Uma hora está feliz, outra hora está triste. E por que isso se desenvolve na vida da pessoa? A gente pode citar várias coisas que pode provocar, desencadear essa questão desse transtorno. Mas eu quero limitar apenas a um destes pontos, que é sim, a língua. A palavra, que muitas vezes ela vem de vida e de morte. Tiago aborda esse tipo de coisa, o uso da língua, o mau uso da língua. Primeira coisa que nós precisamos entender para usar bem aquilo que nós falamos é que precisamos ser maduros no momento de falar. Parar de ser infantil. Tem gente muito infantil hoje, levada conforme a situação. Ficou triste, já fala. Ficou nervosa, já fala. É aquela situação do trânsito às vezes, né? Você é fechado e você já solta um palavrão. Aliás, o que tem crente falando palavrão, hein? Misericórdia. Oh, como tem. E solta e não tem nem noção do que está falando. Tem tanto palavrão hoje. E um dos que eu acho dos piores é chamar a pessoa de desgraçada. Quem tem essa mania, pelo amor de Deus, pare em nome de Jesus. Você tem noção dessa palavra? Desgraçada? Fora da graça. Você está profetizando que ela vai estar fora da graça. Meu Deus. E tem muito crente que fala, não? E aí depois você fica perguntando: por que as pessoas são tão duras comigo? Porque você solta a língua demais. Fala coisa que não deve. Você precisa mudar o seu jeito de falar. Tiago diz que a língua precisa ser controlada. Ele cita entre os versos 1 e 5 o exemplo do cavalo ali, não é? Das coisas do 1 ao 12 ele cita o exemplo do cavalo. Como é que o cavalo ele é guiado? Como é que as naus são guiadas? O cavalo pelo cabresto, um negocinho que põe aqui na boca dele. Você puxa para cá, ele vai para lá. Você puxa para cá, ele vai para lá. Assim é a nau, o navio, que tem lá o seu timão. Só para lembrar, vai ganhar hoje. O seu timão, pequenininho, que dirige um grande navio. Outro dia eu gosto de assistir a Discovery, acho que era Discovery, falando dos super navios.
Os maiores navios do mundo. Carregam não sei quantos mil containers. Tiveram até que alargar o canal do Panamá para ele poder passar. De tão grande que é. Para você ter uma ideia, ele não consegue aportar em Santos ainda, porque não tem profundidade suficiente o Porto de Santos para recebê-lo. De tão grande que o bicho é. Eu fico imaginando, eu queria ver um bicho desse de perto. Quem já fez cruzeiro aqui? Quem já fez cruzeiro aqui? Quem já foi num navio de cruzeiro? Ó, que legal. Vou falar para vocês que nós vamos ter uma novidade aí. Em janeiro nós vamos fazer o cruzeiro da comunidade Deus e a Palavra. Tá bom? Não estou brincando não, estou falando sério. Nós vamos com o pastor Ronaldo Bezerra lá da Comunidade da Graça. Estou já acertando para começar a pagar a partir de agora, para ficar baratinho, para todo mundo. Eu quero todo mundo no navio. Ô pastor, mas o que nós vamos fazer lá? Vamos adorar a Deus, ver as coisas bonitas de Deus, passear um pouco. Deus gosta, viu? Pensa que Deus gosta, não? Deus gosta. Imagina aí toda a família junta, que legal. Eu fico imaginando os filhos do Paulo com meus filhos. Eu tenho certeza que o navio vai parar rapidinho. Mas amados, eu já tive uma experiência tão boa, já contei aqui. Primeira vez que eu viajei de navio, nós fomos com a turma da igreja. E caiu bem no final de semana da ceia. Sabe o que nós fizemos no navio? A ceia. Dentro da cabine, a gente adorando a Deus, cantando. Eu fico imaginando que o cara que estava do meu lado lá ficou até passado, mas a gente cantou, louvor. Foi uma bênção. Todo mundo. Mas eu vou fazer de tudo para não cair no dia da ceia, tá, Davi? Para ficar tranquilo. Mas nós vamos. E aí eu estava vendo esse super navio. Amados, o timãozinho dele é desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. O cara que fica dirigindo lá o navio, desse tamanho. Imagina o estrago que a língua pode fazer na sua vida. E Tiago fala. Outra coisa que a gente precisa ter é ter uma língua cuidada, não descuidada, como diz nesses mesmos versículos. Ele diz que a língua é um fogo negligente, fora de controle, destrutivo, que arrebenta. Amados, eu vou dizer, minha linda esposa está aqui, ela está tão linda hoje. Espero que é para mim. No começo do nosso casamento não foi muito fácil não, amados. Eu não tenho vergonha de dizer. A gente falava palavras duras um para o outro. Dois imbecis. Que não tinha cuidado com o que falavam. Não tinha cuidado com o que dizia um para o outro. A gente tem que tomar o cuidado possível. A sua língua tem que ser cuidadosa. Eu já ouvi muitos pregadores falando assim: olha, você tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais, ver mais e falar menos. Quanto menos falar, melhor. Eu sei que não é fácil, amados, porque nós homens somos muito práticos. E quando acontece uma situação, a gente às vezes não quer falar, para não criar discussão, mas a mulher vai lá e vai batendo, e vai cutucando, e vai enfiando. Fala comigo, vamos resolver logo. Mas é melhor às vezes não falar. É melhor às vezes deixar passar um pouco, sim, discutir sobre aquilo que precisa ser tratado, mas esperar. Ser cuidadoso. Nos versos 13 e 18, Tiago fala sobre sabedoria. No verso 13 ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
Sua caminhada e suas palavras precisam demonstrar sabedoria. Tem um conceito que eu aprendi que eu acho ótimo. Inteligente é aquele que aprende com os seus erros. Mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele viu que deu errado ali, ele não quer pôr em prática na vida dele. Mas a maioria das vezes, 99%, a gente aprende com aquilo que a gente está passando. Temos que sofrer para sermos aprendizes da situação. Mas Tiago diz: seja sábio, evite. Viu que deu errado naquele? Não faça no seu. E o que eu vejo de crente hoje, se metendo a ser besta, falando coisa que não deve, em todas as áreas da vida. Mistura situações até no trabalho, espiritualizando a situação. Amado, tem coisa que é do diabo, mas a maioria é do homem. Eu fico imaginando que o diabo está lá embaixo assim, e quando você culpa ele, que não é ele o culpado, é por causa da sua concupiscência, do que você pensa, do que você age, do que você fala, ele fica olhando: pô, minha costa é larga mesmo, minha costa é grande. Ele deve falar assim: eu acho que eu vou pedir Jesus para me livrar dessas injustiças. Parece brincadeira, amados, mas é verdade. A gente fala mais do que deve. E aí Tiago diz assim: olha, seja sábio, aprenda, bom trato, mansidão, seja manso. Você é manso? Você é manso? Você é tranquilo? Você é uma pessoa de boa? Eu tento ser uma pessoa de boa, às vezes não consigo. Estou tentando. Por exemplo, eu tento ser de boa no futebol. Eu procuro não brigar, eu não procuro... No futebol é muito fácil falar palavrão, por exemplo. Procuro não falar. Tanto é que o pessoal do futebol tira sarro de mim, que eu chamo o pessoal de boboca. Porque eu não costumo falar, não tenho condição de falar, eu me sinto mal. Ontem aconteceu isso, teve uma hora do jogo lá que eu fiquei bravo com o rapaz lá, o senhor lá. Ele tocou a bola errada pra mim, bem longe de mim, e aí ainda brigou comigo. Por que você não foi atrás? Eu falei: só se eu tivesse um foguete. No final do jogo, a primeira coisa que eu fui lá: Manuel, desculpa, não queria ter brigado com você, mas me perdoa. Nem justifiquei, porque muitas vezes a gente é assim ainda. A gente erra e ainda vai justificar: mas olha, sabe, foi você, porque você falou, porque você disse. Vai lá, peça perdão, pronto, acabou, você errou. Amém. Você errou, pronto, acabou. Peça perdão. Não fica justificando, mas peça perdão. Mulher tem esse defeito às vezes, não é? Pede, mas justifica. Porque assim. Pede perdão. Corta ali. Já para com isso, porque isso gera sabedoria na sua vida. Não é isso que a Bíblia diz? Mulher sábia edifica o lar. Quer dizer, constrói o lar, não destrói. Porque às vezes a gente está ouvindo coisas que não é para ouvir. Já martelou tanto, o coração já ficou tão machucado, e aí fica continuando. É um perdão martelador. Então não é perdão. Seja sábio. Olha o que diz os versos 14 a 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e o quê? Diabólica. É a perversão
da sabedoria. Você perverte a sabedoria. Você fala coisas que não devia falar. Amarga inveja. Às vezes a gente fala por causa que nós temos inveja de uma situação. Se inveja aquela situação que você queria ter. E aí você usa isso, sugere uma atitude, uma reconciliação que não existe. Sabe, amados, isso gera conflito. Uma das coisas que mais existe hoje no nosso meio humano são os conflitos. O que mais temos são situações que nos destroem por essa questão de o terreno do vizinho é melhor do que o meu, é mais verde do que o meu. Não é. Todos nós temos as nossas dificuldades. Sabia disso? Que meu casamento com a Patrícia, hoje eu posso dizer que é uma bênção. A Patrícia é uma das melhores amigas que eu tenho na minha vida. Mas demorou 5 anos. Foi fácil. Já começa pelo time que a gente torce. Romeu e Julieta. Não é isso do filme? É que a minha esposa, graças a Deus, é de boa. Ela torcer ou não torcer, tanto faz. Já não é o meu caso. Eu já sofro. Eu já digo pra ela que quando estou assistindo o jogo do Corinthians, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Ela até vai dormir já. E uma das coisas que eu mais prezo hoje é não gerar conflito dentro da minha casa. Eu ouço mais ela. Eu tento praticar mais o que ela está me pedindo. Sabedoria. Para encerrar, os versos 17 e 18 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam paz. Paz, amados. Pura quer dizer sem mácula. Nada que possa ser diferente disso vai funcionar. Pureza. Pureza no falar. Vai dizer eu te amo mesmo. Se naquele momento você não está sentindo, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe uma das maiores hipocrisias que tem dentro da igreja? É aquela coisa assim, irmão, olha para o irmão do seu lado e diga para ele, eu te amo. E aí você, ai irmão, eu te amo. Você ama mesmo? Será? Eu até posso mudar um pouco. E você pode dizer para a pessoa assim, irmão, eu quero dizer que eu vou lutar para te amar. Porque lutar para amar é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Tem pessoas que a gente já ama de graça, não é verdade? Ama, pronto, acabou. Mas tem pessoas que você não cria essa intimidade total para dizer isso. E aí a Bíblia entra com um detalhe que é importante: suportai-vos em amor. É diferente. Não é que você tem que suportar essa pessoa porque talvez você não goste dela. Não, é porque você não tem intimidade às vezes. Porque você não tem o conhecimento da vida dela. Tem muitas pessoas ainda na igreja, eu estou aqui há 1 ano como pastor, eu ainda não tenho certas intimidades, eu não consigo saber um pouco tem irmãs aqui que eu tenho pouquíssimo conhecimento delas. Alguns eu já tenho mais, outros mais ainda. Às vezes eu chego lá para o irmão Luiz, eu vejo lá os aniversários da igreja, eu falo, quem é isso aqui? Não é, irmão? Aí ele fala, é aquela irmã que senta ali, porque tem alguns irmãos aqui que já tem o lugar cativo, né?
Sabe aquela? Sei. Então é aquela lá. Beleza. Já sei. Já liguei o nome. Quando você for falar, seja puro. Limpo de qualquer situação ou intenção que você possa ter. Assim é no casamento. Assim é com seus filhos. Assim é no seu trabalho. Sabe o que eu vejo hoje? É assim. Quantos já chegaram para mim e falaram: pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Quem já foi perseguido no trabalho? Todos nós já fomos. Mas eu posso te garantir uma coisa: preste atenção um pouquinho em você primeiro, para ver se você também está sendo puro. Porque se você às vezes não é puro, deixa eu te falar uma coisa: existe uma lei espiritual que diz assim: quem planta colhe. Se você colhe impureza, se você planta impureza, vai colher impureza. Se você fala coisa que não deve, vai ouvir coisa que não deve. Amém. Não tem jeito. Não existe outra forma. Ele diz mais: pacífico, delicada, fácil de ser suplicada. Sabe, amados, nós precisamos ser pessoas da paz, não da guerra. Às vezes eu brinco com o Maurício, né? Quando o Maurício falta na igreja, aí ele, no dia que ele vem, ele dá a paz, eu falo guerra. Mas eu falo guerra brincando, porque eu amo tanto que eu não quero que ele falte na igreja. Como eu não quero que ninguém falte na igreja. Mas nós precisamos ser pessoas pacíficas. Pacífica. Em paz. Em paz com Deus e em paz com os homens. Esse papinho de dizer que você está bem com Deus e não está bem na terra, amado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Está escrito aí. E tem pessoas dentro da igreja que são duras. São pessoas que têm palavras difíceis com as próprias pessoas que frequentam a igreja. Cheias de autoritarismo, não de autoridade. Porque uma coisa é eu chegar com autoridade e falar para você de algo que esteja acontecendo de errado na sua vida. Uma coisa é eu chegar e apontar o teu erro para falar: você vai para o inferno. Não. Ele diz que precisamos ser misericordiosos. Já falei sobre a divisão dessa palavra aqui. Pessoas com compaixão. E sabe, irmãos, dentro disso, você tem que aprender que uns podem sofrer mais com uma situação e outros menos. Tem situação que eu consigo passar bem, muito bem, mas tem situação que eu não consigo passar bem, como qualquer um de nós aqui. E às vezes a gente cria uma exigência tão grande dessa pessoa, que a gente fala sem pensar, sem misericórdia. E eu sempre digo que qualquer correção que você vai fazer, seja ela qual for na face dessa terra, para sua esposa, para os seus filhos, para alguém dentro da igreja, para alguém dentro do teu trabalho, peça para Deus sabedoria que vem do alto e diga: Senhor, coloca amor na minha palavra, para que quando ela sair da minha boca, a pessoa sinta esse sentimento. Somos duros demais e esquecemos que Deus não é duro com a gente, porque se fosse, não estaríamos aqui. Se seguíssemos ao pé da letra, estaríamos mortos, arrebentados, destruídos. E ele termina dizendo: sem parcialidade, sem hipocrisia, imparcial, sem prejuízo, sincera, verdadeiro. Amados, quando a gente fala as coisas, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser equilibrada. E para encerrar a mensagem desta manhã, a língua, as nossas palavras precisam ser
equilibradas. E eu acho que é isso que falta para a nossa vida. Termos equilíbrio. E eu profetizo nessa manhã que você vai ser uma pessoa equilibrada em nome de Jesus Cristo. De uma fala de sabedoria, misericórdia, sem pender para lados, mas sim para um só, que é aquilo que Deus nos diz, que venha do alto, que venha em paz, que venha carregado de amor. Porque quando nos tornamos uma pessoa equilibrada, as pessoas reconhecem isso. E por mais que alguém venha tentar provocar em você uma atitude animal e diabólica, ela não vai conseguir. Porque a Bíblia nos diz que a palavra branda acalma furor, a ira. Se você é uma pessoa equilibrada, a pessoa que tentar fazer alguma coisa com você não vai conseguir. Vai. Mas se você é uma pessoa desequilibrada, que fala pelos tubos, pode ter certeza, você vai ter consequências terríveis na sua vida todos os dias. Ah, pastor, mas eu preciso falar a verdade precisa ser dita, não importa quanto custe. Custa muito às vezes se você não souber falar a verdade, amado. Se você for desequilibrado, você pode se destruir rapidamente e destruir a pessoa que está do seu lado. A pessoa que é equilibrada, ela sabe falar a verdade. Sim, tem que falar. Mas ela sabe dizer, porque ela tem sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, nessa manhã, se a tua língua, como diz Tiago, fica governando o seu corpo de uma forma errada, nessa manhã, peça para Deus: Deus, traga equilíbrio, para que eu possa governar bem o meu corpo, para que eu possa te adorar, para que eu possa te amar, ter misericórdia, ter paz, sem hipocrisia, sem pender para lados, mas viver o teu lado, o lado do alto. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, que traga equilíbrio nas nossas vidas. Traga equilíbrio, Senhor, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e diferenciadas. Pai, Tu sabes que muitas vezes perdemos o equilíbrio por situações banais, errôneas, por sentimentos momentâneos. Por isso eu lhe peço, Senhor, que nesses momentos venha ter equilíbrio, venha ter um tempo de paz e misericórdia. Que os relacionamentos desta igreja, Senhor, sejam relacionamentos puros, sem mácula. E que tudo venha do alto, venha dos céus, em todas as áreas da nossa vida, em todas. Por onde andarmos, que nós possamos ser diferentes, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e amém. Amém.